Povo lindo, bom dia, que bom que você está aí, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe nesta madrugada, a hora que você ouvir esta palavra, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe aonde você estiver, né? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, né, irmãos? Mais um dia que o Senhor nos dá graça, né? Mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de sermos melhor do que ontem, né, irmão, né? De glorificar, de exaltar, de respirar, né? Graças a Deus por isso. Aqui está chovendo, louvado seja Deus, né, irmãos? Deus regando a terra, preparando, né, a terra para a semente, né, irmãos? Garantindo a colheita do ano que vem, graças a Deus por isso, né? Garantindo o trabalho de muitos para o ano que vem, a colheita, né, irmãos? Louvado seja Deus. Deus é Deus da providência. Nós moramos num lugar abençoado, né, irmão? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, por onde você mora, né? Você já agradeceu ao Senhor, né? Graças a Deus que até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Deus tem preparado coisas boas para nós, né, irmãos? Valorize a comida, valorize a casa onde você mora, valorize a coberta que você tem, valorize a luz que você aperta o interruptor, você tem luz, valorize a torneira que você abre ali facilmente, né, dentro da tua casa, né, no teu quintal você tem água, graças a Deus por isso, graças a Deus. Valorize a tua saúde, né, a tua família, valorize tudo aquilo que Deus tem te dado, o teu emprego, né, irmãos? Que Deus tem te trazido sustento, você está conseguindo honrar os compromissos com dignidade, né? Você que ainda não tem, Deus vai preparar para você o emprego, né, irmãos? Muitas vezes Deus permite a gente ficar um tempo sem para a gente, né, parar de murmurar, né? Olha, eu tenho cozinha para arrumar, eu tenho roupa para passar. Se você tem cozinha para arrumar, irmãos, louva a Deus porque sujou, porque você tem comida, né? Você tem comida para pôr no prato, graças a Deus por isso. Então pare de reclamar, agradeça, né? Mas eu tenho que trabalhar, graças a Deus que você tem que trabalhar, irmãos. Graças a Deus. Quantos pais de família tá aí chorando, né, que precisa de um emprego, não tem emprego para trazer o alimento para dentro de casa, nem pagar as contas, né? Então agradeça a Deus, né, irmãos? Mesmo sendo um lugar difícil onde você trabalha, agradeça a Deus que é a providência de Deus, né? Louvado seja Deus por isso, amém? Irmão, seja uma bênção, né? Seja uma bênção, como Davi foi uma bênção, né? Nós temos que ser uma bênção e não maldição, né? A gente que escolhe o que a gente quer ser, né, irmãos? Olha, aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, depois a ação de graças, o cântico de Davi, aqui é maravilhoso, né, irmãos? Nos convida, mesmo que você está entristecido, se você ler um texto maravilhoso desse, vai te impulsionar para você glorificar a Deus, né? E diz assim aqui, olha, trazendo, pois, a arca de Deus, 1 Crônica, capítulo 16, 1 ao 3. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Aleluia! Glória a Deus por isso, né, irmãos? Né? Aqui a palavra de Deus diz que Davi, ele se dedica, né, irmãos? Olha, Davi, ele se dedica, né, a fazer uma tenda ali especialmente erguida, né, irmão, né, para abrigar a arca da aliança, a presença de Deus, né, irmãos? A arca simboliza a presença de Deus, símbolo glorioso da presença de Deus entre o seu povo. Que festa maravilhosa! Houve comida,
cânticos, né, irmãos, de adoração, celebração da presença de Deus, atribuição de tarefas, né? Resumindo, um belíssimo culto a Deus, né, irmãos? Davi, ele prepara um culto maravilhoso a Deus ali. E ele celebra, né, irmãos, com cânticos, com comida, com louvor, com adoração, né? E ali a Bíblia diz também, irmãos, que depois, versículo 43, que Davi, olha, então partiu todo o povo e Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Aleluia. Davi não glorificou a Deus só ali no templo, irmãos, só na tenda, né? Ele foi para a casa dele e ele continuou louvando a Deus na casa dele. Ele foi ser bênção na casa dele, irmãos. Ele voltou para a sua casa, o quê? O culto continuava na vida de Davi, né? Então, muitos, né, irmãos, fala eloquente na igreja, canta, né, chora, sapateia, mas a hora que chega em casa, vira um inferno de novo, né, irmãos? Maltrata a esposa, trai a esposa no celular, hoje em dia é o celular, né? Trai a esposa com a vizinha, trai o marido, né, irmãos, né? Vai para sites pornográficos, né? Que é uma traição terrível também, né, irmãos, né? Dentro dos seus lares, né? Maltrata os filhos, não tem paciência com os filhos, né? E conta-se uma história, né, irmãos, que a gente vê muito isso também nos dias de hoje, né? E eu já ouvi muitas histórias assim também, que algumas irmãs vieram falar, pastora, eu vou levar, eu queria morar na igreja, né? Por que você queria morar na igreja, irmã? Porque na igreja o meu esposo, ele é uma bênção, ele prega bem, ele ora, ele atende as pessoas, mas quando ele chega em casa, vira um trem, né? Vira um trem, né, irmãos, né? Ele maltrata, ele me bate, ele bebe, ele fuma, ele se prostitui. E aqui na igreja ele é um santo, né? Então por isso que eu quero morar na igreja, porque aqui ele se faz realmente de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É terrível a gente ouvir isso, né, irmãos, né? Prega uma coisa e vive outra, não dura, né? O ministério dessa pessoa não dura, né? Porque ele mesmo se mata ele mesmo, né, irmão? Ninguém precisa matar o ministério dele, ele mesmo se mata sozinho, né? A pessoa, ela se destrói sozinha, né? Então aqui, irmãos, o que acontece, né? Infelizmente, quantos filhos falam assim, Deus, né? Eu quero morar na igreja porque lá o meu pai, ele canta, ele prega, né? A minha mãe. Mas fora dali é terrível a convivência dele conosco, a nossa com ele, com ela, né? Então assim, né, irmãos, aqui Davi, ele continua celebrando, né? Ele se enche da presença de Deus ali naquele culto maravilhoso de adoração, mas ele leva essa presença maravilhosa, irmãos, para dentro da casa dele. E ele vai lá, né? A Bíblia diz que ele volta lá, aqui, olha, né? Olha aqui, eu vou ler alguns versículos, né? O que aconteceu nesse culto maravilhoso, né, irmãos? Olha aqui, olha. Ele participou do culto, né? Ele deu o melhor dele para Deus, né, irmãos, né? Versículo 7 em diante diz assim, olha. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos seus juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu conserto.
da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do juramento a Isaac, aí vai, né, irmãos? Olha, versículo 23, cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a tua salvação, contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Aleluia. Dai glória ao Senhor, dai glória do seu nome, trazei presentes. Vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. E aí vai, né, irmãos? Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a tua benignidade dura para sempre. Aleluia. Davi estava cheio da glória, né, irmãos? Ele estava ali adorando, engrandecendo ao Senhor, né? Que culto maravilhoso que foi. E aí ele vai, termina o culto ali, ele vai para a casa dele e o que acontece, irmãos? Ele continua sendo uma bênção na casa dele, aleluia. Olha, então todo o povo partiu e Davi voltou para sua casa para abençoar a sua família, aleluia. Né, irmãos? O que você tem sido dentro da tua casa? Você tem sido bênção ou você tem sido maldição, irmãos? Né? O que você tem sido no teu casamento, na empresa onde você trabalha? Né? Você tem sido bênção ou você tem feito a diferença para o bem? Né, irmãos? Você tem dado trabalho para as pessoas que trabalham com você? Você tem dado trabalho dentro da tua casa? Né? Aqui Davi, o que, né, irmãos? Ele fez a diferença, né? E aí ele vai para a casa dele, irmãos, a preocupação dele, o que é? Era continuar louvando a Deus e abençoar a família dele, aleluia, abençoar a esposa, abençoar os filhos, né? Aleluia. Qual que é a tua preocupação? É só prazeres, né, irmãos? É só orgias, é só churrascada, festalhada. Irmãos, a gente fica olhando, muitas pessoas têm uma disposição para passear, para sair de casa, né? Aí não tem doença que segura, não tem problema, né? Não tem compromisso com as coisas de Deus. Tem uma disposição para fazer as coisas do mundo tremenda. A gente fica olhando e falando, nossa, olha que vigor, né? Mas quando você fala de ir para a igreja e ter compromisso, aí dá desculpa de doença, dá desculpa de problema, dá desculpa que chegou tarde, dá desculpa, né, irmãos, né? Eu falo, meu Deus, tem misericórdia, né? Então, né, irmãos, o que você tem sido? Você tem sido bênção ou você tem sido um problema, irmãos? Né? A Bíblia diz que Davi, ele foi uma bênção, né, irmãos? Ele foi uma bênção. Então, ele decidiu ser uma bênção, né? E ele continuou louvando a Deus dentro da casa. Ele foi lá, a preocupação dele, depois de ter recebido a porção de Deus, ele falou, não, agora eu vou louvar a Deus na minha casa e vou abençoar a minha família, aleluia, né? E o que você tem feito para a tua família, irmãos? Eu tenho cuidado bem, amém, por isso. Mas você tem trazido Deus ali porque você não vai poder salvar a tua família. Você tem se preocupado com a salvação sua e da sua família, irmãos? Você tem se preocupado em ser uma bênção para você mesmo e para a tua família, levar Deus para os teus filhos, né? Então, assim, você tem se preocupado, né, em levar Deus para dentro de você e você levar Deus para dentro da tua casa, você ser uma bênção? Porque problema, né, irmãos, o mundo já está cheio, né? Problema, ser um problema nos lares tem muito já, né? Deus quer que a gente faça a diferença, né? Deus quer que você faça, irmãos, a diferença. E para nós sermos bênção, o quê? Né? Nós temos que viver, né, irmãos? Perto de Deus, né? Nós temos que caminhar dia a dia com o Senhor, né? Porque longe de Deus
não tem como a gente ser bênção, né, irmãos? Não tem como, desculpa, irmãos, não tem como a gente adorar a Deus e ser bênção onde a gente vai, né, irmãos? Não tem como, né? Não tem como, a Bíblia diz, né? Então, que você possa aqui, ó, depois, né, olha, versículo 43. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa, a sua família. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que tem os fiéis ainda sobre a terra, né, irmãos? Glória a Deus que tem os fiéis ainda, né? Se importa com os seus lares, se importa com os seus filhos, se importa com a sua família, né? Louvado seja Deus. Se você tem sido um problema, irmãos, na igreja, no trabalho, né? Porque tem pessoas que dão trabalho, irmãos. Eu amo lidar com pessoas, mas tem pessoas que dão trabalho, hein? Tem pessoas que são custosas, né? Tem pessoas que são... Você fala, né, irmãos? Quando a gente é bênção, irmãos, falou uma vez, você já entendeu o que é para obedecer, o que é para fazer. Ninguém precisa ficar falando de novo, né? Te ensinar de novo todo dia o que tem que fazer. Né, irmão? Você vai e faz, né? Porque você já entendeu. E a palavra de Deus, ela não muda. A regra é a mesma todo dia, né? Se você sabe que a regra é a mesma, irmãos, então que você procure fazer, né? Porque Deus não vai fazer acepção de pessoas. Deus não vai te amar mais do que os outros. Deixar os outros obedecer todas as regras e você obedecer alguma coisa e Deus te abençoar e te guardar. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele tem compromisso com os fiéis. Ele vai salvar os fiéis, aqueles que crêem nele, aqueles que confiam e obedecem, né? Os que não obedecem, os que crêem mais ou menos, né, irmãos, né? Deus não tem compromisso. E os que não crêem já estão condenados, né? Diz a palavra, né? Não tem salvação. Amém? Mas, irmãos, cultua a Deus, né? Faça os teus cultos ser maravilhoso, participe do culto, tenha compromisso com as coisas de Deus. Ir na igreja de vez em quando é uma coisa, irmãos, né? Ter vida com Deus é outra coisa. Seja bênção onde você for, irmão, seja bênção na igreja, seja bênção na empresa. Pela misericórdia de Deus, você continuou o ano empregado, né? Você está empregado, irmãos. Pela misericórdia, né? Quanto você deu motivo para ser mandado embora? Quantos dias você perdeu ali já, né, irmãos? Né? E Deus já ainda está te sustentando nesse emprego, né, irmãos? Então seja bênção ali, faça a tua parte de coração, irmãos. Faça a diferença onde você está, faça a diferença na igreja, faça a diferença na tua casa, né? Faça a diferença, né, irmãos? No meio aonde você trabalha, faça a diferença, né, irmãos? Faça a diferença, seja bênção e não problema. Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, nós queremos cultuar a Ti, agradecer a Ti pela chuva, por tudo, por esse dia maravilhoso. Senhor, obrigado porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é o dono da terra. Pai, o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem trazido a semente, o Senhor tem trazido a colheita. Pai, obrigado pelos nossos filhos, pela nossa casa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, que elas possam olhar para dentro de si, reconhecer o erro delas, Pai, se arrepender, ó Deus, e voltar a agradecer a Ti, a Te louvar, ser bênção na igreja, ter compromisso naquilo que o Senhor já chamou eles para fazer. Ó Deus, a obra não é minha, mas é do Senhor. Pai, que o Senhor venha convencer eles a permanecer fiel. Senhor, que eles tenham compromisso. Senhor, que eles venham ser servos, ó Deus, voluntários na Tua casa, que eles venham prestar serviço a Ti, prestar culto a Ti, Senhor, culto de adoração, culto para glorificar o Teu nome. Senhor, e que através disso eles venham ser bênção na casa deles. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus,
Pai, vai agindo, vai manifestando a tua graça. Senhor, vai manifestando o teu poder, Senhor. Pai, aqueles que estão sendo problema, meu Deus, converte o coração deles a Ti, que eles possam temer ao Senhor. Traga temor, porque o temor vai ser bênção na vida deles, vai ajudar eles a obedecer, vai ajudar eles a estremecer, Senhor, diante do Senhor, Deus. Pai, vai fazer eles permanecer na Tua presença para serem salvos. Senhor, alcança os nossos filhos, alcança minhas filhas, a minha neta. Senhor, abençoa. Pai, unge elas com o Teu entendimento. Senhor, os nossos familiares, meu Deus, abre a mente deles, repreende toda idolatria, toda dureza de coração, Senhor, caia por terra. Pai, abençoa a nossa nação nesta madrugada. Pai, abençoa a Tua igreja, onde tiver um cristão, Senhor. Pai, que seja tocado, fortalecido. Pai, convencido a Te adorar, Senhor. Pai, que eles sejam bênção onde eles estiverem. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.